Jeremias capítulo 31. Esse texto, nós vamos meditar nele como igreja, na nossa leitura comunitária, na sexta-feira, na verdade. Então hoje aqui nós vamos meditar em alguns versos de Jeremias 31, antecipando a nossa leitura da sexta-feira. Os que encontraram, digam amém. Muito bem. Então vamos ler os primeiros 6 versículos desse capítulo 31 do livro de Jeremias. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim, levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Curve a sua cabeça e fale com Deus nesse momento, pedindo a Ele que fale com você. Pai Celestial, aqui estamos nós mais uma vez na Tua casa, para Te prestarmos o culto que o Senhor merece, esse culto público, em honra ao Teu santo nome. Num dia de grande agitação em nosso país com as eleições, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor tem deliberado serenamente do Teu trono, e é por isso que aqui estamos para Te adorar, tendo cumprido com as nossas obrigações civis, tendo orado por nossa nação, mas descansados no Teu amor, como meditaremos nesta noite. Que o Teu Espírito tenha liberdade para nos assistir nas nossas necessidades e que a Tua palavra seja poderosa para nos guiar, para nos conduzir e para nos manter no centro da Tua vontade perfeita. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, pensando nesses 6 versos, nós vamos meditar sobre o tema de que o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele é o Deus da segunda chance. Ele é o Deus da segunda chance. Você já cometeu algum erro, algum dia na sua vida? Eu já, inúmeros, muitas vezes eu errei, muitas vezes eu falhei. E quando você errou, você pediu a Deus que te concedesse uma segunda chance? Que te desse uma outra oportunidade? Eu também, quando errei, pedi a Deus que me desse outra oportunidade. Pois bem, o Deus da revelação bíblica, do Velho e do Novo Testamento, Ele é o Deus das segundas chances. Ele não é aquele Deus que tem como hábito e como costume nos fulminar os seres humanos quando eles cometem um erro. Ele não faz isso. Antes, esse Deus maravilhoso, incrível, cheio de amor, Ele é capaz de usar, inclusive, as situações de fracasso na nossa vida, para, a partir delas, nos oferecer um novo começo. Incrível, não é? Deus é poderoso para usar uma situação em que você falhou, em que você tropeçou, em que você está se sentindo muito mal, que você se sente eventualmente arrasado, para fazer com que aquele seja um novo começo na sua vida. E eu, há muitos anos atrás, eu li a biografia do John Wesley, uma biografia reduzida
publicada pela editora Vida. E, para quem não sabe, John Wesley foi um homem de Deus. E uma pessoa que Deus usou para trazer um grande avivamento no Reino Unido. Pois bem, com pouco mais de 30 anos de idade, John Wesley fez uma viagem missionária. E o objetivo dele, o coração dele ardia por amor aos índios na nação americana. Mais especificamente, ele visitou e esteve no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. E, apesar de ser uma pessoa muito zelosa, muito dedicada a Deus, inclusive uma pessoa que orava bastante, os resultados daquela viagem missionária não foram bons. Ele não conseguiu ganhar muitas vidas para Jesus. Aliás, ele teve muitas dificuldades, tremendas dificuldades. Aliado a esse, entre aspas, fracasso que o John Wesley vivenciou nos Estados Unidos, ele também conheceu ali naquela nação uma moça, e quase chegou às vias de fato de se casar com ela. Mas o relacionamento não deu em nada. Naufragou também. E tudo isso mexeu muito com John Wesley. Ele ficou bastante mexido. Ele voltou para o Reino Unido, para a Inglaterra, se sentindo o pior dos piores, por causa desta experiência. Voltou não apenas abatido, mas sentindo-se até oprimido. E ele proferiu uma frase que talvez todos os biógrafos dele, eu tenho ouvido, porque eu não li todas as biografias dele, registraram nas suas obras. Que frase célebre foi essa? Fui até a América do Norte a fim de converter os índios, mas quem converterá a mim? Quem converterá a mim? Quem é que vai me salvar? Ele voltou para os Estados Unidos em crise. E no meio da sua angústia pessoal, ele foi convidado, ou ficou sabendo de uma reunião na rua Aldersgate. Eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer, e de perambular por essa rua, em Londres. E ali, quando ele estava na reunião de oração, uma das pessoas que dirigiam, leu um comentário do grande reformador, Martinho Lutero. E o comentário era baseado no livro de Romanos, o livro do qual a nossa igreja tomou emprestado para se autodenominar. E quando ele ouviu o comentário de Martinho Lutero, ele fez esse seguinte depoimento: senti arder no meu coração, de uma maneira estranha. Senti que a partir daquele momento eu confiava em Jesus, e nele somente, para a minha salvação. Recebi a certeza de que o Senhor tinha apagado os meus pecados, e que Ele havia me salvado da lei do pecado e da morte. Você sabe o que aconteceu com John Wesley? Esse homem que Deus usou tanto, e que foi uma pessoa que escreveu tantas obras abençoadoras para o povo de Deus, Deus deu a ele uma segunda chance. Assim como todos nós que estamos aqui pela divina providência, devemos entender que o nosso Deus é o Deus da segunda chance. Amém? Deus deu ao John Wesley uma nova história, que seria completamente diferente de tudo aquilo que ele tinha vivido antes, inclusive antes, na sua viagem missionária à América do Norte. Muito melhor que a etapa anterior. E logo surgiria a igreja metodista, especialmente depois da sua morte. Uma igreja muito abençoada, que abençoou a muitas pessoas ao redor do mundo. E as obras teológicas de John Wesley, eu não li todas, li apenas alguns livros que ele escreveu, algumas das suas obras, contribuíram e aí continuam contribuindo para o aprofundamento cristão. Agora, o que é mais especial para mim na vida de John Wesley, é que além dele ter produzido muito para a glória de Deus, ele viveu como um genuíno servo de Deus.
E ele foi, acima de tudo, um homem humilde e uma pessoa completamente consagrada a Deus, e para mim isso é muito importante. Não obstante, nós tenhamos diferenças com John Wesley, porque ele era um arminiano, mas não temos dúvida de que ele foi um homem de Deus, uma pessoa que viveu a fé e que amou ao Senhor com todas as suas forças. Irmãos, Deus, a quem nós servimos, Ele é aquele que pode mudar a nossa sorte. Ele pode mudar a sorte do seu povo. Eu estou batendo nessa tecla porque, para mim, esses 6 versos do capítulo 31 de Jeremias, eles nos falam sobre isso. E você precisa sair da casa de Deus nessa noite, entendendo isso na sua mente, no seu coração. Eu creio que a imutável palavra de Deus, em toda a sua extensão, ela é extremamente, ela será sempre extremamente relevante para todos nós, que estamos vivendo nesse mundo que está sempre mudando. O mundo está em constante mudança. Infelizmente, o mundo não tem mudado para melhor. E apesar dessa mutação para pior, a palavra de Deus continua estável, firme e forte, ao longo dos séculos, e sendo uma diretriz estável para o povo de Deus. Amém? Bem, Jeremias, como os irmãos sabem, hoje pela manhã eu comentei um pouco no nosso culto especial de ceia, na Escola Bíblica Dominical. Ele foi chamado lá na sua juventude, nós não sabemos exatamente quantos anos ele tinha. E como eu disse hoje pela manhã, e eu repito agora à noite, ele chorava pelos pecados do povo. Ele foi um homem quebrantado. E ele pregou uma mensagem de quebrantamento também, chamando as pessoas para se arrependerem dos seus pecados. E vocês vão concordar comigo que não tem como a gente reconhecer pecado sem chorar por eles. Não é possível que você confesse um pecado com o olho seco. Embora muitas pessoas façam assim, quando você reconhece que realmente pecou contra o Deus vivo, os seus olhos marejam e você se quebranta. E ali começa uma mudança na sua vida. Pois bem, esse foi o homem que escreveu esse livro e essa mensagem que também estamos meditando nessa noite. Para quem não sabe, o profeta Jeremias foi o profeta mais citado pelo Senhor Jesus Cristo. E a gente já comentou sobre isso aqui em alguma das nossas reuniões de quarta-feira. E durante mais de 40 anos, ele viveu para advertir o povo quanto ao deliberado descumprimento, deliberado descaso para com a lei de Deus. E quem desprezava a lei de Deus estava desprezando o próprio Deus. Quem despreza a palavra de Deus está desprezando o próprio Deus. Então Jeremias, começando pela madrugada, vinha e anunciava e chamava a atenção do povo. E vocês sabem, irmãos, que quando Deus levanta pessoas para confrontar outras pessoas, especialmente o povo de Deus nos seus pecados, esse é um movimento usualmente arriscado que elas fazem, porque elas vão angariar grande impopularidade, e muita gente pode não gostar delas, muita gente pode achar a ministração chata, pode se aborrecer. Jeremias, como nós meditamos um pouco mais hoje pela manhã, sofreu bastante as consequências em decorrência da sua fidelidade a Deus. Quem é fiel a Deus precisa estar preparado para o sofrimento e para as adversidades. Se você decidiu ser um homem e uma mulher fiel a Deus, você precisa estar preparado para as dificuldades. E as suas profecias, elas anunciavam que Deus permitiria que Judá fosse invadida e que a cidade e que o templo em Jerusalém fossem destruídos. Na verdade, queimados. Muitas partes de Jerusalém, dos seus muros e do próprio templo foi reduzido a ruínas naqueles dias. Porém, duas coisas precisavam ser esclarecidas.
Primeiro, apesar de Deus disciplinar o seu povo, como ele fazia e como ele continua fazendo, o seu amor por ele continuava de pé. Então, apesar de Deus te disciplinar todas as vezes que se fizer necessário, nunca se esqueça, Ele continua te amando. Ele continua te querendo bem. Ele pode usar o chicote com você, mas Ele te ama. E Ele ainda poderia dar a eles uma segunda chance. E em segundo lugar, o povo de Deus deveria entender, e nós também nessa noite devemos entender, que a verdade que as nossas almas somente vão encontrar descanso em Deus. Somente Deus pode trazer descanso para as nossas almas. Não queira encontrar descanso em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, porque você vai se frustrar. Somente Deus pode trazer descanso para o seu coração. Somente Ele pode trazer descanso para a sua alma. Então, mantenha a sua Bíblia aberta aí com você e olhe nos primeiros 2 versos, porque o texto nos diz: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Ora, que tempo é esse que o profeta Jeremias está se referindo? Veja aí no contexto, capítulo 30, versículos 1 a 3. Capítulo anterior. Palavra que veio, palavra do Senhor, palavra que do Senhor veio a Jeremias, dizendo: assim fala o Senhor Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu disse, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, de Israel e de Judá, diz o Senhor. Fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais, e a possuirão. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando de um tempo futuro, de restauração. Ele está falando de um tempo futuro, de mudança de sorte. De um novo relacionamento que Deus estabeleceria com o seu povo. Irmãos, imediatamente a esse contexto, capítulo 31, versículos 1 a 6, que nós estamos meditando nessa noite, o povo de Judá seguiria inevitavelmente para o exílio babilônico. E as perspectivas, elas não eram muito boas. Afinal, a liberdade nacional que os judeus desfrutavam naqueles dias, ela sofreria com uma restrição considerável. Eles não teriam mais a mesma liberdade que tinham na sua própria terra, com o seu próprio povo e com o seu próprio governante. E é nesse contexto de um exílio iminente e inevitável que Deus promete mudar a sorte do seu povo no futuro e levá-los a desfrutar dos benefícios que uma relação íntima, melhor dizendo, que somente uma relação íntima com Deus poderia oferecer a eles. Deus estava dizendo para o seu povo que o afastamento da terra natal não seria para sempre. Que eles não viveriam para sempre longe da Judeia, longe de Jerusalém. Que os seus filhos, que os seus netos, um dia iriam retornar para aquele lugar e teriam as suas vidas e os seus status naquele lugar, enquanto nacionais, restaurados. Queridos irmãos, nos períodos de crise, nós somos chamados, assim como o povo que ouviu essa palavra de Jeremias foi chamado, a renovar a nossa confiança nas promessas divinas. Amém? Quando você estiver enfrentando crises, renove a sua confiança nas promessas do Senhor. E era isso que deveria ocupar os pensamentos dos judeus que estavam se preparando, que estavam na iminência de seguirem para a Babilônia no exílio. E é isso que deve ocupar a nossa mente hoje também. Que tipo de pensamento? Deus pode me restaurar. Deus pode nos restaurar, na primeira pessoa do plural.
Deus pode mudar a minha sorte. Deus pode mudar a nossa sorte. Baseados nas promessas divinas, claras na palavra de Deus, nós podemos fazer essa defesa de fé na nossa mente e também nos nossos pensamentos. Irmãos, as promessas bíblicas, elas são muitas vezes um indicativo de algo que ainda não existe, de algo que ainda vai se concretizar lá no futuro, adiante de nós. E elas podem estar nos mostrando que nem tudo que Deus tem para você e para mim, e para nós como povo de Deus, está colocado diante dos nossos olhos. Nem tudo está diante de você. As pessoas às vezes ficam abatidas porque não tem o que elas gostariam ali diante dos olhos delas. Mas não é assim que o povo de Deus deve viver. O povo de Deus deve viver como justos, e o justo vive pela fé, contemplando as coisas que ainda não se concretizaram, que ainda não se materializaram nas nossas vidas. O que vemos não encerra os planos de Deus para nós. Amém? Isso precisa estar claro para todos nós. Nós podemos esperar de Deus sempre mais. E é por isso que o texto nos diz, assim diz o Senhor, olhe aí na sua Bíblia, o povo que escapou da morte, lá no Egito, quando eles eram escravos, e o Senhor está dando a entender aqui que esse povo que escapou da morte, iria escapar da morte novamente na Babilônia, que eles não estavam sendo levados para lá para morrer ali, para sepultar suas esperanças ali, não, nada disso. E esta deveria e deve continuar sendo, meus queridos irmãos e amigos, a marca do povo de Deus, a nossa marca. Nós somos o povo que foi resgatado, que escapou da morte. Nós somos o povo que escapou de viver uma vida egocêntrica, uma vida centrada em si mesmos. Deus tem nos libertado para viver livres do pecado e livres do nosso ego, da tirania do ego. Mas não houve apenas um livramento da morte, houve também, diz a palavra de Deus nesse texto da nossa meditação, um encontro gracioso entre o Redentor e os redimidos. Ainda no verso 2, veja aí na sua Bíblia, nós lemos que o povo que se livrou da espada logrou graça, onde? Lá no deserto, encontrou graça no deserto. No deserto, queridos irmãos, o povo de Deus encontrou o favor do Senhor. A redenção do povo que foi liberto no Egito, de fato, ela foi trabalhada, ela foi desenvolvida ao longo de muitos anos no deserto. Deus resgatou, mas a obra não estava completa. Deus precisava trabalhar, esculpir aquele povo, moldá-los. Foi ali no deserto que o povo de Israel, diz o texto, encontrou graça, encontrou o favor do Senhor. E a graça de Deus foi se manifestar no local mais impensável, imprevisível, possível. E de forma semelhante, irmãos, a graça de Deus, muitas vezes, ela vai se manifestar nas nossas vidas, no deserto, em momentos muito difíceis, que Deus permite que você atravesse, e você precisa entender isso para que você consiga desfrutar mais de Deus e do que Ele quer te ensinar neste período, porque do contrário você pode perder o que é mais valioso das lições que Ele quer te dar nessa vida. Aproveite bastante os períodos de deserto, porque as lições são as mais especiais que talvez você vai receber nesta vida. Por acaso é o caso na sua vida de hoje você está atravessando um deserto?
Talvez Deus esteja trabalhando para que você encontre mais da graça de Deus exatamente nesse período. E não pense que o deserto é um lugar em que Deus te abandonou. Não pense dessa forma, porque essa é uma maneira equivocada de pensar. Pense da seguinte forma: esse deserto que Deus está permitindo na minha vida, talvez esteja acontecendo por divina permissão, porque Deus quer me encontrar. Porque Deus quer me visitar de uma maneira muito especial. Dando sequência no versículo 4, 5 e 6, vejam as ênfases do Senhor nessa mensagem profética. Aqui eu vou me utilizar da Nova Versão Internacional. Eu a edificarei, e o texto diz na NVI, mais uma vez, ó Virgem Israel, você será reconstruída. Mais uma vez, você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. De novo, você plantará videiras das colinas de Samaria, videiras que os lavradores que as tinham plantado antes profanaram. Queridos irmãos, a promessa que o Senhor Deus estava dando ao seu povo, que seguia para o cativeiro, é que eles teriam uma segunda chance. Eles teriam uma segunda chance. Eles ainda poderiam recomeçar de novo. Isso deveria encharcar os corações deles. E eles deveriam se sentir animados, confiantes em Deus. Muitas vezes, o caos se instala e nós pensamos que não vai ser mais possível recomeçar. Eu, como pastor e como terapeuta, muitas vezes ouço isso das pessoas: olha, eu acho que eu não vou conseguir mais recomeçar, acabou. As minhas chances se esgotaram completamente. Ou então, as pessoas pensam que realmente é o fim e conjecturam a própria morte. Conjecturam o fim da sua própria existência terrena. No entanto, aqui na palavra de Deus, nesta noite, nós temos uma promessa positiva para todos nós que estamos reunidos aqui pela divina providência. Porque, se você prestou atenção no texto sagrado que eu li na Nova Versão Internacional, as expressões são, mais uma vez, de novo, o povo, a nação, seriam edificados para a glória de Deus. Eles ainda haveriam de celebrar as festas do Senhor, eles ainda haveriam de dançar na presença de Deus, eles ainda haveriam de lavrar naquelas colinas que eles haviam aprendido a amar. Porque se tem uma coisa que o povo judeu tinha e continua tendo, é um amor pela sua terra. E depois de 48, esse amor acentuou ainda mais, mas isso já era real naquela época. Então Deus estava prometendo: olha, sabe essa terra que eu dei a vocês, que foi prometida a Abraão? Vocês ainda vão lavrar aqui. Vocês ainda vão comer cachos de uva. Vocês ainda vão, se beneficiar do azeite que vai ser prensado aqui mesmo. Vocês ainda serão muito abençoados. Será que nós poderíamos nessa noite, pela fé, nos apropriar dessas promessas? Dessas promessas do Senhor para nós? Imagine comigo, porque o povo estava na iminência de ser desarraigado, ou desenraizado da sua terra amada, Israel. E a fúria do exército caldeu estava colocada a poucos quilômetros de Jerusalém. Então, humanamente falando, racionalmente falando, a mente deles só poderia pensar no pior. Mesmo assim, Deus os estava encorajando a ver que tudo aquilo que estava acontecendo fazia parte do justo tratamento de Deus em consequência dos pecados que o povo havia cometido ao longo de muito tempo e que estavam prestes a se cumprir. Mas, para além
desse tratamento justo que Deus estava para desferir sobre a terra de Judá e sobre Jerusalém, eles também deveriam, como nós hoje devemos fazer, se apropriar das promessas divinas e cultivar um olhar para além do dia mau. Nós não podemos ficar olhando apenas para o dia mau que está ali diante de nós, nós precisamos olhar para além dele, pela fé em Jesus e também pela confiança nele. Veja o versículo 6, olha aí na sua Bíblia. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Mas que dia era esse, irmãos, que estava chegando? Não era o dia da calamidade? Não era o dia da vergonha nacional? Não era o dia deles se renderem a Nabucodonosor? Sim, tudo isso iria acontecer. Mas o que Deus estava dizendo a eles é que aquele não seria o fim deles. Aquele não seria o fim deles, de forma nenhuma. E eles precisavam ter certeza de que um dia colocariam seus pés em Sião novamente. Que a sua descendência, que os seus filhos e que os seus netos voltariam a se alegrar naquela terra. Irmãos, alguns avanços na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, eles precisam ser feitos, ou eles só poderão ser feitos, se nós estivermos vivendo uma vida de fé, enxergando muito além daquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. Chega um momento em que ou nós damos um passo de fé, vendo o invisível, ou nós ficaremos travados, acomodados, confortáveis, bem instalados e tranquilos. Quem me conhece há mais tempo, sabe que eu precisei dar passos de fé na minha vida. É por isso que eu estou aqui. E eu que conheço a muitos de vocês que estão aqui também, sei dos passos de fé que alguns de vocês tiveram que dar, e que trouxeram vocês aqui. E eu sei também que vocês não tinham coisas concretas, mas vocês deram passos de fé, e essa fé foi honrada por Deus. Era esta fé que o povo hebreu deveria ter, já ouvindo os gritos dos caldeus que se aproximavam de Jerusalém. Eles deveriam se encher de fé e de alegria e dizer: tudo bem, Nabucodonosor virá, seremos levados cativos, os mais pobres ficarão com as ruínas aqui, mas um dia nosso Deus vai nos trazer, e eu quero me alegrar na presença desse Deus, e eu vou bendizer a esse Deus por aquilo que Ele vai realizar, por aquilo que Ele vai fazer. É dessa maneira que nós, o povo de Deus, a igreja cristã, precisamos nos portar nesse dia. Eu não sei qual é o resultado das eleições municipais em Goiânia. Eu também não sei quais são os resultados Brasil afora. Mas eu sei de uma coisa: eu e vocês precisamos estar firmes nas promessas, na palavra de Deus. É nela que nós devemos basear as nossas vidas. Amém? Irmãos, Deus, Ele sempre trabalha para nos dar descanso, e nós precisamos entender que o nosso descanso está no amor do Senhor. Em muitos momentos de nossas vidas, nós admitimos, e eu creio que vocês também, uma espécie de cansaço na alma. Vocês já experimentaram isso? Quantos aqui já sentiram a sua alma cansada? A minha mão também está levantada, porque se alguém não levantou, está errado. Eu tenho certeza que vocês tiveram essa experiência. Nesses momentos nós somos tomados de um sentimento de inadequação. Eu repito isso porque é o que eu ouço muito frequentemente. Inadequação no mundo. Isso nos afeta. Isso nos cansa. Talvez por isso o Senhor Jesus Cristo tenha dito aquela frase que eu repito constantemente, está no meu coração, de Mateus 11, 28, quando Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis
e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é suave, ele é leve, não é verdade? Então, Jesus prometeu, e a promessa dele está de pé, no sentido de dar alívio a todas as pessoas que estão cansadas, oprimidas, sobrecarregadas. Talvez seja o caso de alguns dos irmãos e dos amigos que estão aqui nesta noite. E é por isso que você precisa andar com Jesus. É por isso que você precisa estar comprometido com Ele. Veja aí no final do verso 2 de Jeremias 31, o nosso texto. E também no versículo 3. Nós lembramos que Israel encontrou no deserto não apenas o favor do Senhor, mas ele também encontrou o descanso. Eu creio que novamente, a nova versão internacional, ela nos ajuda a entender. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal, a atraí. Imagine comigo, a cena aqui, que é narrada pelo profeta Jeremias. Israel estava buscando no deserto um descanso. E o Senhor lhe aparece ali, não é? Para fazer uma declaração dupla: eu a amei com amor eterno. E com amor leal, eu te atraí também, não é? Então, tanto a extensão do amor de Deus pelo seu povo, irmãos, ela é ilimitada, infinita, quanto a qualidade desse amor é benigna, é consistente, é leal, e é isso que nos atrai para Deus. O amor infinito dele, e a lealdade dele, a fidelidade dele para conosco. Irmãos, o amor eterno do Senhor é uma afirmação de que Deus não mudou. Quem mudou e quem tem mudado na linha do tempo somos nós. Os oscilantes, os vacilantes somos nós. Deus continua fiel. Deus continua estável. A palavra que Ele deu a nós continua firme e forte e clara. Como eu disse pela manhã, nós é que somos volúveis muitas vezes e que mudamos. Agora, quando nós mudamos, quando nós somos volúveis por causa das nossas conveniências, isso produz em nós um desgaste. Isso cansa. E o cansaço da alma humana somente pode ser tratado pelo amor de Deus. O cansaço da alma humana somente pode ser tratado pelo amor de Deus. Tem alguém que está cansado? Saiba que é o amor de Deus que vai te trazer descanso. Tudo mais está caminhando para a fadiga. Tudo mais está caminhando para o desgaste. Mas o amor de Deus nos atrai com a sua graça, com a sua infinitude, com a sua misericórdia. Queridos irmãos, as pessoas mais cheias do amor de Deus, e eu tenho dito e quero repetir nesta noite, são as pessoas que foram curadas ao experimentarem uma dose maciça do amor de Deus. Pessoas que continuam feridas, continuam lambendo suas feridas, são pessoas que não experimentaram, que não beberam do amor de Deus o suficiente. E nós precisamos experimentar. Na literatura romântica, você lê muito, né, sobre a atração de um homem por uma mulher, ou de uma mulher por um homem. Mas nós precisamos entender que a atração que Deus exerce sobre nós, ela é muito superior. Ela vai além. Deus cativa as profundezas do nosso coração. Deus cativa toda a nossa alma. E eu me lembrei, ao preparar dessa mensagem, de uma fala do Senhor Jesus Cristo, registrada em João, capítulo 12, versículo 32. Quando Jesus disse que quando Ele fosse levantado na terra, na cruz, Ele haveria de atrair a todos. Jesus nos atrai
a partir da sua obra lá na cruz do Calvário. E essa é uma atração irresistível para os eleitos, para aqueles que têm o coração inclinado para Deus. E eu espero que Deus esteja inclinando todos os nossos corações nessa noite para Deus. Amém? Queridos irmãos, eu queria concluir essa mensagem, e eu quero concluir aqui, relembrando uma história que eu li há muito tempo, há bastante tempo. É a história, talvez alguns dos irmãos tenham ouvido falar dele, do padre José Manuel da Conceição. Já ouviram falar dele? Padre José Manuel da Conceição? O padre José Manuel da Conceição foi o primeiro pastor presbiteriano no Brasil. Ele teve uma segunda chance. Aos 42 anos de idade. E ele se converteu ao Senhor Jesus Cristo, depois de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e 1 ano depois ele foi consagrado ao sagrado ministério na Igreja Presbiteriana recém-fundada do Brasil. Sabe quem era o José Manuel da Conceição? Ele era um homem simples, mas apaixonado por Jesus. Apaixonado por Jesus. Ele deixou o sacerdócio católico sem nunca mais olhar atrás, porque ele se sentia atraído pela simplicidade do Evangelho e pelas propostas bíblicas que foram lançadas na Reforma Protestante. E os irmãos devem imaginar que ele sofreu bastante oposição. Pelos católicos, José Manuel da Conceição era chamado de o padre louco. Pelos protestantes, que já iam crescendo em número, ele era chamado de pastor louco. Porque ele era uma pessoa que se preocupava mais com as outras pessoas do que consigo mesmo. Então, lembrando do José Manuel da Conceição, primeiro ministro da Igreja Presbiteriana, ordenado aqui em solo brasileiro, eu quero propor a vocês 3 aplicações práticas e nós vamos orar. Em primeiro, eu gostaria que você guardasse na sua mente, no seu coração: Deus é poderoso para mudar a sua sorte. Deus é poderoso. Você pode não ter forças mais. Você pode se sentir cansado, cansada, desfalecido, desfalecida. Mas Deus pode fazer isso na sua vida. Em segundo lugar, em Deus nós podemos experimentar uma nova chance. E a nossa vida, ela pode ser extremamente frutífera para a glória de Deus. Você pode olhar para a sua vida na metáfora que a Bíblia muitas vezes aplica a nós, como uma árvore sem fruto. Saiba que hoje, se a sua árvore está seca, em Cristo, ela pode se tornar muito frutífera. Você ainda pode produzir muito fruto para a glória de Deus. E em terceiro e último lugar, busque descanso em Deus. Porque tudo mais nessa vida está fadado à fadiga, ao cansaço, ao desgaste. Mas se você buscar descanso para o seu coração, para a sua alma em Deus, então você vai experimentar cura e renovação, e rios de água viva vão fluir do seu coração e da sua vida. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Curve a sua cabeça e feche seus olhos. Fale com Deus, reagindo à palavra que você acabou de ouvir. Quem sabe
você vai fazer como eu, muitas vezes na minha vida. Quem sabe agora é o momento de você se quebrantar diante de Deus. Em resposta a essa palavra, quem sabe esse é o momento de você rejubilar-se na presença dEle e dizer: Senhor, eu não tenho palavras, mas eu creio na Tua palavra. Era isso que o povo de Judá deveria praticar naquele momento. Na iminência do caos, eles deveriam ter fé. Eles deveriam confiar no cuidado divino. Eles deveriam acreditar que o Deus que deu as suas promessas haveria de cumpri-las, haveria de executar os seus propósitos. E hoje à noite, esta é a mesma palavra que nós devemos guardar na nossa mente e no nosso coração. E devemos entrar por esta semana adentro, por este mês de outubro, com a certeza de que Deus é poderoso para nos dar uma nova chance. Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra que veio a nós nesta noite. Obrigado, meu Deus, porque temos nela o que necessitamos. Estamos prontos, estamos preparados para enfrentar os desafios que já vemos diante de nós, com uma atitude de fé, com um olhar de fé. Assim eu te peço, abençoa o Teu povo, com esta certeza, com esta promessa maravilhosa que o Senhor nos dá, na Tua palavra. Que o nosso coração possa se encher de fé, sim. Mas também que as nossas almas possam, como Maria, regozijarem-se, rejubilarem na Tua presença e magnificarem o Teu santo nome, pela certeza de que o Senhor fará grandes coisas nas nossas vidas, se estivermos andando na Tua presença, e se estivermos fazendo com que a nossa alma se cale diante do Senhor, para crer em todas as Suas promessas. Abençoe os Teus servos e servas que aqui estão. Concede-lhes uma semana de vitória para o louvor da Tua glória. Esta é a minha oração em favor do Teu povo, em nome de Jesus. Irmãos, que a